Daniel Ricciardo é sempre apontado como o futuro substituto de Sérgio Pérez na Red Bull. Mas tem um outro piloto que, mesmo quase sempre esquecido, não pode ser ignorado. É um piloto que está sendo inadvertidamente melhorado pela simples presença de Ricciardo na AlphaTauri. Sim, estamos falando do companheiro de Ricciardo, Yuki Tsunoda. Você pode até rir, mas ele está fazendo uma boa temporada. Só tem 23 anos e já assimilou alguns truques de Ricciardo. E tem mais, ele é muito rápido. Como disse seu ex-companheiro Pierre Gasly, Tsunoda é mais veloz do que se pensa. Essa velocidade nem sempre é tão refinada quanto devia. Mas mesmo marcando apenas 13 pontos, o ano de Tsunoda tem sido decente. E apesar dele raramente ser visto como futuro substituto de Pérez, o fato dele estar dentro da estrutura da Red Bull, mesmo sendo parcialmente bancado pela Honda, faz dele um candidato. Tsunoda responde com honestidade quando é perguntado por que é tão pouco citado como concorrente de Ricciardo para substituir Pérez. Ele reconhece que Ricciardo tem experiência, o perfil e a confiança da Red Bull, e já convive com a equipe há um bom tempo. Tsunoda não está se queixando, simplesmente explicando como vê a situação, mas afirma que a solução é simples. Ele só precisa vencer Ricciardo para que seu nome seja incluído na discussão sobre o segundo piloto da Red Bull, e ele acredita que pode fazer isso. Tsunoda condiciona suas chances de vencer essas disputas ao aprendizado que vem tendo com Ricciardo. Como ele mesmo coloca, Ricciardo tem a energia e o estilo da Red Bull, mas se conseguir vencê-los, suas chances crescerão bastante. Tsunoda teve 3 companheiros diferentes em 2023, Ricciardo, Nick De Vries e Liam Lawson. Mas Ricciardo é de longe o mais experiente, com 13 temporadas na Fórmula 1. Ricciardo não está na equipe para ser o professor de Tsunoda, que já está em seu 3º ano na Fórmula 1 e não precisa ser levado pela mão. Mas Ricciardo é um bom exemplo para seus companheiros, e Tsunoda já identificou sua melhor qualidade. Não se trata de nada relacionado à guiada, e sim ao lado mental. Todo mundo se lembra de como Tsunoda era no primeiro ano, com um monte de acidentes e malcriações no rádio, o que fazia crer que ele tinha chegado à Fórmula 1 cedo demais. Em pouco tempo, ele admitiu que o nível de dificuldade da Fórmula 1 foi um choque e logo diminuiu sua taxa de batidas e progrediu muito no segundo ano. Mas ele reconhece que ainda é um pouco inconstante. E a comparação com o estilo relax de Ricciardo atingiu Tsunoda em cheio quando Ricciardo voltou, depois da ausência de 5 corridas. Tsunoda sabe que uma de suas grandes fraquezas é uma qualidade do australiano. Tsunoda revela qual é o problema: controle emocional, e presta atenção no comportamento de Ricciardo. Isso não devia surpreendê-lo. Faz tempo que o chefe da AlphaTauri, Franz Tost, vem dizendo a Tsunoda que ele precisa melhorar nesse quesito. Ele evoluiu muito desde o primeiro teste em Abu Dhabi, em 2020, quando suas reclamações no rádio deixaram o time chocado, mas ainda há o que melhorar. Tsunoda tem consciência disso. O GP do México mostrou isso e admitiu que a batida com Oscar Piastri, quando disputavam o 7º lugar, refletiu a falta de um melhor gerenciamento de situações e controle emocional. Tsunoda sabe que podia alcançar e até passar Ricciardo e chegar em 5º naquela corrida. Ele sabe que as apostas são altas. No Brasil, ele foi 6º depois de uma corrida paciente na sprint, em que chegou a passar Lewis Hamilton. Mas no domingo, ele voltou a expor a necessidade de controlar melhor as emoções quando uma roda se soltou na hora em que ele tentava voltar à zona de pontos. Ele terminou em 9º, mas se arrependeu do que fez e admitiu que deveria ter sido melhor do que foi e que teve sorte de terminar a corrida. Além do exemplo mental de Ricciardo, Tsunoda também quer fazer uma mudança técnica em sua guiada. Não é que ele queira mudar totalmente seu estilo para seguir o de Ricciardo, que acertou a frente do carro para frear um pouco mais cedo. Assim, ele pode percorrer as curvas em uma trajetória que parece um U. Mesmo que Tsunoda freie mais tarde e sua trajetória tenha a forma de V, não é preciso mudar tudo. Tsunoda destaca um aspecto importante do estilo de Ricciardo, a frenagem. Ele a quer incorporar ao que chama de uma técnica de pilotagem mais ampla para quando for preciso. De que Tsunoda está falando? O estilo dele é frear tarde e acelerar forte. Ele descreve sua técnica de frenagem como mais forte e mais rápida do que a de Ricciardo e afirma que nunca viu ninguém frear mais forte na fase inicial. Tsunoda admite que, embora esse estilo produza um ótimo ritmo quando funciona, nem sempre é o melhor. Ele sabe que às vezes isso não aumenta tanto a rotação do carro na fase inicial da curva quanto o jeito de Ricciardo, em particular na liberação
liberação do pedal do freio, que tem o potencial de aumentar a rotação no meio da curva. Tsunoda ressalta que não pretende usar essa mudança em todas as situações porque seu estilo de dirigir é eficiente. Como ele diz, meu estilo funciona bem, mas pode ser que em algum momento ele não seja tão eficiente. Mesmo que Tsunoda tenha dado um grande passo em 2023, a expectativa era de que ele tivesse evoluído mais nesse seu terceiro ano na Fórmula 1. A temporada foi boa, mas não tanto quanto se esperava. Até agora, ele marcou 13 dos 21 pontos da AlphaTauri, mas desperdiçou boas oportunidades. Na Espanha, ele deixou de marcar pontos ao jogar Zhou Guanyu para fora da pista. No México, ele bateu em Piastri. Ele começou o ano bem, mesmo com o carro no pior momento. Nas 5 corridas iniciais, ele teve 2 décimos lugares e 3 décimos primeiros. A seguir, teve alguns fins de semana ruins, mas um bom 10º lugar em Spa permitiu que ele fechasse a primeira parte do ano em alta. Desde então, mesmo sem muita sorte, ele foi o 8º e fez a melhor volta em Austin. A seguir, deveria ter conseguido um grande resultado no México e talvez até mais pontos do que os 2 que ele marcou no Brasil. Tsunoda está evoluindo. Essa é de longe sua campanha mais consistente, mas ele ainda precisa parar algumas arestas. Essa evolução não vem sendo rápida o bastante para que ele seja promovido. Na verdade, são mínimas as chances de que a Red Bull faça isso, mas já se reconhece seu potencial de velocidade. Se Tsunoda conseguir se controlar de forma mais consistente, aprimorar sua técnica, como ele mesmo se propõe, e dar um salto gigantesco no controle emocional, se tornará um excelente piloto de Fórmula 1. E aí será um sério candidato a uma vaga na Red Bull. Agora, isso é pedir muito. No momento, ele deve ser visto como um projeto a longo prazo. Mas ele está dentro da Red Bull e tem possibilidades caso evolua bem. Ainda não está claro o que a Red Bull vai fazer. O contrato de Sérgio Pérez vai até 2024 e o chefe da equipe, Christian Horner, disse recentemente que tem intenção de continuar com ele. Isso deixa espaço para dúvidas. Apesar de Horner confirmar que Pérez estará na Red Bull no ano que vem, ele disse a mesma coisa sobre Pierre Gasly e Alex Albon pouco antes deles serem dispensados. E aí Ricciardo é a alternativa óbvia. Ele tem contrato com a Red Bull até 2024, vem mostrando sinais promissores nesse setor na Fórmula 1 e tem um histórico de vitórias com a equipe. Mas Ricciardo tem que superar Tsunoda, o que ainda não fez. E se Tsunoda for o melhor dos 2 no ano que vem, isso pode alterar a situação? Sim, poderia acabar com as esperanças de mudança de Ricciardo em 2025, caso Pérez fique mesmo mais um ano. E em que isso afetaria as chances de Tsunoda? Depende. Superar Ricciardo não bastaria para Tsunoda. A única certeza é que prejudicaria os planos de Ricciardo. Tsunoda precisa fazer bom uso de seu potencial e se firmar como um piloto consistentemente confiável. Velocidade nunca lhe faltou. O que ele precisa é ter total controle emocional. Tsunoda sabe o que precisa fazer. Se conseguir, pode ser incluído entre as opções da Red Bull. Mas esse ainda é um se enorme.